Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Evanclér dos Santos. Estou ajeitando aqui um pouquinho para ver se melhora a posição aí. Acho que melhorou, né? Amém? Vamos lá. Graça e paz, bom dia. Esse domingo, mais um domingo aí de bênção para as nossas vidas. Hoje, nessa EBD online, nessa quarta EBD online que nós estamos fazendo. Amém? Você que está chegando já aí, já tem bastante irmãos já entrando. Vou pedir a você para convidar aí já outras pessoas compartilhando essa live, abrindo sala. Os nossos irmãos aí do Ministério Ficar de Bangu, Bispo Anália, Bispo Marcelo, os nossos irmãos aí em Cristo, nossos irmãos, como diz o nosso Bispo, agregados, você que curte a nossa página aí, Evanclér dos Santos Principal, que acompanha o nosso trabalho, amém? Pai do Senhor Jesus, um ótimo domingo para você também, nosso irmão Carlos Santos, nossa irmã Angélica também entrando aí, amém? Eu estive um pouquinho ausente essa semana das redes sociais, eu não estava publicando tanto, essa semana mesmo nós não tivemos pessoalmente na nossa igreja, tanto eu quanto a missionária Débora, a gente estava bastante gripado, ainda estou, na última live de segunda-feira eu falei que a gente estava com um pouquinho sem voz, hoje ainda não estamos 100%, mas graças a Deus está bem melhor. Ainda estamos um pouquinho resfriado, mas nada de mais grave, amém? Então hoje a gente pensei até em adiar a nossa EBD de hoje, mas como a gente amanheceu um pouquinho melhor, a gente está aí fazendo essa EBD para vocês não ficarem, amém? Então, como eu sempre falo aqui no início, antes de nós orarmos, essa live ela não é específica por uma denominação, amém? Eu sei que tem outros irmãos sempre no privado que comentam, que assistem a nossa aula, amém? Eu sei que muitos também assistem depois, a gente tem uma quantidade muito grande, graças a Deus, de visualização posterior também, então a gente não se preocupa tanto. Sei que domingo de manhã não é fácil, ainda mais o pessoal que está em quarentena, acordar domingo de manhã para ir para a escola dominical já não é fácil, e estando em quarentena para assistir uma live é mais difícil ainda, bem? Mas como eu sempre digo aqui, a nossa preocupação é você que está aí online ser alimentado, você que porventura puder assistir depois também, não tem nenhum problema não. Bem, então antes de nós darmos continuidade, para a gente não perder tempo, eu queria fechar os nossos olhos, nós vamos orar ao Senhor. Deixa eu só desligar aqui rapidinho. O ventilador estava ali ligado, então para não piorar mais a situação, amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, nesta manhã, por mais um dia, Senhor, especial, na qual o Senhor nos concede, o Senhor tem nos dado. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, de cada um que está nesta manhã acompanhando conosco, ó Pai, essa live, esse estudo, aqueles que têm sede e fome, Senhor, da Tua Palavra. Senhor, eu quero te pedir nesse momento que através, ó Deus querido, deste canal, que é a rede social, o Teu Espírito Santo possa estar falando ainda mais profundo a cada coração. Que o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito nos dê a direção e nos dê a sabedoria necessária, ó Deus, para que possamos alimentar o Teu povo. Assim como tantos outros ministros, ó Pai, que têm dedicado um tempo, ó Deus, da sua vida, do seu dia, para estar também, Senhor, de alguma forma, ajudando a alimentar a Tua igreja e o Teu povo. Cremos que esses dias em breve, Senhor, irão, ó Deus, cessar e que em breve todos nós poderemos estar na Tua casa. Ó Deus, em comunhão, ó Deus, em adoração, juntamente com os nossos irmãos. Mas enquanto assim for necessário, estaremos nos dispondo, Senhor, a estar assim transmitindo a Tua palavra,
Assim eu coloco cada um em tuas mãos, a família de cada um em tuas mãos, as crianças, os filhos, ó Deus, todos aqueles que estão, ó Deus, de alguma forma sendo privados, ó Deus, de estar no lugar que gostaria, ó Deus, com as pessoas que gostariam. Eu coloco cada um em tuas mãos e que através da tua palavra nessa manhã, o teu Espírito venha falar profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como a gente sempre faz, o nosso irmão Roberto, nosso irmão Diácono Fernando também entrando, a tia Roberta, como a gente sempre faz todo domingo pela manhã, amém? Então é um estudo, então não é um culto, amém? A gente não faz um culto, a gente está aí utilizando os temas, amém, da nossa revista, embora eu não estou dando a aula completa. Nosso professor, um dos nossos professores, nosso professor oficial da nossa escola dominical, de uma das classes, a classe adulta, é o nosso evangelista Reinaldo, amém? Assim que voltar, a gente vai fazer uma reunião com o Ministério de Ensino para a gente saber se continua o estudo e, enfim, a gente sempre tem um departamento de ensino no nosso ministério, mas eu estou aproveitando os temas e eu estou aqui falando de uma forma bem objetiva por causa do tempo que nós temos, para não ultrapassar aí mais ou menos 1 hora de live, embora a gente começou um pouquinho depois das 10. Então, eu sei que muitos irmãos ainda têm a fazer, alguns de vocês talvez estejam até assistindo essa live fazendo o almoço, né, cozinhando, enfim. Eu sei que não é fácil, mas eu quero poder, de alguma forma, ser canal de Deus para a tua vida, bem? Lembrando que todas as nossas aulas estão também no canal no YouTube. Muitos irmãos falam que é melhor a visualização, e a gente tem visto que sim, no YouTube, amém? Então a gente, por enquanto, ainda não faz live lá no canal. A gente está próximo de chegar a 100 pessoas no nosso canal, né? Então quando a gente tiver com 100 pessoas, eu acredito que a gente possa também fazer a live lá no nosso canal no YouTube, Evancler dos Santos Oficial. Quem quiser clicar aí, depois eu vou deixar o link aqui na descrição do canal Evancler. Nos ajude, amém? A gente precisa desse apoio dos irmãos, se inscrevendo no canal, já tem lá o sininho para ser liberado. Você compartilhar, amém? A gente às vezes compartilha, eu vejo muita gente, infelizmente, compartilhando muita bobeira, muitas coisas, fake news, muitas notícias que são falsas, né? E infelizmente aquilo que de fato alimenta o povo, ajuda o povo, outras pessoas, pouco muitas das vezes é compartilhado, amém? Então, você que puder, se inscreve lá no nosso canal, curta. Você que está assistindo agora a live aí, se puder compartilhar agora também no seu Facebook ou num grupo aí que você tenha, vai ser um canal de bênção, ok? Então, a gente está aqui nesse propósito. Semana passada nós fizemos uma live diferente, nós não seguimos a revista, por quê? Porque foi a Páscoa e nós fizemos uma live especial de Páscoa. Também está lá no nosso canal no YouTube a nossa live especial de Páscoa. Como eu falei, essa semana eu fui um pouquinho menos ativo aí nas redes sociais, devido a essa questão de estarmos bem resfriados. Graças a Deus, creio que não tem nada a ver com o coronavírus, também. A gente ficou só resfriado mesmo, então o corpo já é normal, o corpo fica cansado, né? A aparência aí, não estou nem de barba, né? Estou de visual novamente novo, eu vim um bom tempo usando barba, bem? Mas vamos lá, vamos para a palavra então. Nós vamos falar hoje sobre os atributos do ser humano. Na última aula da revista nós falamos sobre a natureza do ser humano. Nós falamos que o homem ele possui um corpo, uma alma e um espírito, né? Falamos sobre essa característica que nós cremos do ser humano. E hoje nós vamos falar sobre os atributos, né? Existem alguns atributos que o homem ele possui, né? Algumas características importantes. Talvez uma das mais importantes é justamente a racionalidade, o ser humano ser racional, né? Ou seja, ele consegue pensar antes, ou deveria, né? Pensar um pouquinho antes de agir. E a gente vai ver que, infelizmente, muitas pessoas, elas justamente por não procurarem ser o que deveriam ser, mais racionais um pouquinho, claro, sem perder a fé, né? A fé, ela com certeza, ela traz a importância principal para a nossa caminhada, mas nós também precisamos ser um pouquinho racionais, amém? O próprio Deus, a gente vai ver isso, né? A própria palavra nos orienta dessa forma. Por isso que a gente vê
né? Muitas loucuras, às vezes, até no meio do povo de Deus, no meio evangélico, porque o ser humano, muitas das vezes, ele age como se Deus ele fosse obrigado a aceitar qualquer coisa, né? Qualquer tipo de atitude, qualquer pedido, né? E não é dessa forma, né? Deus não é obrigado a atender necessariamente o nosso pedido, né? Embora ele esteja atento, né? Mas existe uma maneira racional de se chegar até Deus, sim, né? Pela fé, mas de uma maneira racional. Será que Deus atenderia, por exemplo, um pedido de alguém, né, que ora, que eu não vou nem dizer que é uma oração, né, mas que pedindo mal de uma outra pessoa, pedindo para que Deus mate ou trate mal a uma outra pessoa, não é um pedido racional. E com certeza Deus não vai atender dessa forma. Amém? Claro que se Deus entender dessa forma, não é porque nós estamos pedindo, né? Mas porque Deus muitas das vezes abate aqueles que de repente estão se levantando. Mas não cabe a nós esse tipo de pedido. Pelo contrário, a nossa função era pedir misericórdia. Amém? Então, eu queria que você que está aí não no smartphone, você vai estar com a tua Bíblia, ok? Eu tenho certeza que você está com a Bíblia. E é bom que a gente, quando faz live aí, de certa forma é obrigatório, né, o uso da Bíblia. Eu ainda sou, né, lá na nossa igreja, em especial a gente tem lá o telão, bota-se no telão, tem gente que vai com o smartphone, de vez em quando a gente usa também, mas de modo geral eu gosto de estar com a Bíblia na mão, né? Então, quando a gente faz live aí, acaba que vocês precisam estar com a Bíblia na mão. Vou pedir novamente, quem puder, coloca aí os textos que nós vamos ler depois digitado, para facilitar para os irmãos que estão e os que vão entrar talvez depois, amém? O primeiro texto que a gente vai ler é o Salmo 32, versículo 9, né? Salmo 32, versículo 9. Bom dia, meu amigo Marcelo, aspirante Marcelo. Diz assim o texto: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti, né? Então, esse texto, o salmista declara para que nós não venhamos a ser como cavalo e mula. Tem muita gente que, às vezes, a gente conversando, e a pessoa, mesmo no erro, né, ela às vezes acredita e fala, às vezes, mas Deus me usa porque a palavra do Senhor diz que Deus usa quem Ele quer. Usou até uma mula, por que não vai me usar? Tem muita gente que age dessa forma. E quando essas pessoas, esse tipo de pessoas às vezes conversa comigo, né, eu costumo dizer o seguinte: quantas vezes na Bíblia Deus usou uma mula? Né? Para pensar um pouquinho aí. Quantas vezes Deus usou? Quem sabe a resposta, né? Quantas vezes Deus usou uma mula? E quantas vezes Deus usou um homem? Compara a quantidade de vezes que Deus usou uma mula e Deus usou um homem. Então, na minha opinião, né, não justifica. Então Deus pode me usar mesmo eu estando andando de qualquer maneira ou agindo de qualquer maneira, porque Deus usou uma mula. Se Deus usou até uma mula, mas Deus usou a mula uma única vez, né? Ninguém botou ali, mas uma única vez, né? De maneira específica, até para mostrar para a condição, na verdade, do profeta, do homem, o quão Deus estava decepcionado. Porque, conforme o texto diz aqui, a mula e o cavalo, né, esse tipo de animal, eles precisam, na verdade, de um cabresto. Eles precisam de um controle. Bem, nossa irmã missionária Janaína, aí, graça e paz, né, fez aniversário esses dias aí. Pena que a gente não pôde estar junto também. Mas, para pensar. Esses animais precisam de um cabresto, né? Eles precisam de um controle. Então, o texto vai dizer que quando Deus usou a mula, Ele usou por uma causa específica. E isso não foi motivo de satisfação para Deus ou para alegrar ou para dizer para o homem que Deus estava feliz em usar uma mula. Pelo contrário, né? O fato de Deus usar uma mula mostrava para o homem o quão decepcionado Deus estava. Assim como também o texto que Deus fala que se não houver quem clame, até as pedras clamarão.
não é que isso signifique que Deus queira usar as pedras. Ele diz que pode usar, como ele pode usar qualquer um, e como ele usou até a mula. Mas esse não é o propósito de Deus. Amém? O propósito de Deus é usar o homem. Foi para isso que Deus nos escolheu e nos chamou para nos usar. Amém? Então, essa questão que as pessoas falam, que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, sim, Deus usa. Só que esse usar a hora que Ele quer, muitas das vezes não é porque Deus está se agradando disso. É muitas das vezes por ausência daqueles que deveriam de fato estar sendo usados. Amém? Então Deus não vai parar, eu costumo dizer isso, Deus não vai parar a obra dele por causa de mim que não quero fazer, nem de você talvez. Amém? Um grande exemplo disso é o profeta Elias. O profeta Elias está na caverna, Deus alimenta o profeta Elias, porém Elias vai dizer para Deus, pedir a morte, vai dizer que não queria mais saber de nada. E eu costumo dizer muito isso nas nossas aulas lá na BD, quando eu estou ministrando e nos cultos, que se Deus fosse dar ouvido a Elias, o ministério profético teria terminado ali. Se Deus entendesse que somente Elias era profeta, ou era um profeta temente a ele, o ministério profético tinha acabado ali. Porque Elias falou, só eu restei. E Deus falou, não, calma aí, Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Né? Ainda tem muito mais do que você imagina que continuam, ok? Ainda com o ministério profético de retidão. E nós temos o péssimo homem, às vezes, por faltar essa questão desses atributos, o homem tem uma mania muito feia, né? Muito falha, de um modo geral, né? Não é todos, mas de achar que só ele pode fazer. Bem, tem pessoas que infelizmente chegam na igreja e eles acham que se não foi ele pregando, se não foi ele dirigindo o culto, se não foi ele cantando, se não foi ele que profetizou, que está à frente da festividade, né? Se não for ele que estiver à frente ou determinada pessoa, a coisa não vai acontecer. Não é por aí. Amém? Nós temos que ter a humildade de entender que Deus usa de fato quem Ele quer. E Ele escolhe sim, dentre esses que estão disponíveis, porque a gente canta, né? Sonda-me, Senhor, usa-me. Só que na hora que às vezes Deus precisa, muitos, né? Estão como muitos irmãos aí agora, dormindo, né? Nada contra, tô brincando aqui, né? Só para descontrair um pouquinho. Mas muitos que Deus às vezes quer usar, estão dormindo. Amém? Então, o homem ele foi criado, como a gente viu na primeira aula, a imagem e a semelhança de Deus. E ele é um ser espiritual e racional também. Ou seja, que deveria pensar melhor antes de fazer as suas, tomar determinadas atitudes. Né? Você que está aí assistindo conosco, quantas vezes, né, não precisa dizer o que foi não, tá? Mas só me responda aí, você já não passou por isso? Eu já vou adiantar aqui que eu já fiz isso. Quantas vezes nós quebramos a cara ou tivemos problemas porque fizemos alguma coisa sem pensar, ou falamos, ou tomamos alguma atitude, e depois nós paramos de fato para pensar e falamos, nossa, né, por que eu fiz isso? Para que eu falei aquilo? Né? Puxa vida, ou seja, por que isso? Porque se a gente tivesse parado para pensar um pouquinho mais, com certeza a gente não tomaria determinadas atitudes. Com certeza muitos de vocês que estão aí nos assistindo, né, talvez já pararam para ter essa reflexão. Se eu não tivesse assistindo, nossa irmã Ilma, glória a Deus, vem estar aí no hospital justamente com a nossa irmã Adriana, vem nos assistindo aí, glória a Deus, mãe do nosso bispo Marcelo, bispo presidente, está aí se preparando no hospital. Graças a Deus, ontem o nosso bispo falou que temos aí notícias boas. Nosso irmão Flávio também, que graças a Deus, aí, juntamente com a Silvana, também está se recuperando, né? Então, como eu falei, eu fiquei um pouquinho fora do ar essa semana, bastante gripado, mas eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Flávio, da nossa irmã Ilma. Beijo na nossa irmã Ilma. Também estamos com saudade da senhora, né? A gente também não pode estar aí, mas glória a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza que está sendo bem cuidada pelo Senhor aí nesse hospital, amém? Então, somos um ser espiritual, racional,
somos livres, principalmente no Senhor, amém? Somos criativos. Ah, se tem um povo mais criativo do que o povo brasileiro, meu Deus do céu. E a gente vê às vezes, né, as pessoas mandam às vezes alguns vídeos pra gente no Face, no YouTube, né, e a gente morre de rir, né? O cearense, então, meu Deus do céu, é quase que um povo natural para nos fazer rir, né? Os grandes humoristas aí a maioria deles são nordestinos, cearenses, e é um povo alegre, um povo, né, que sabe criar coisas. Somos criativos, ok? Mas principalmente nós, falando como cristão, nós somos um povo criado para de maneira racional, né, adorar a Deus. Amém? Então, a gente precisa entender isso. Deus não colocou esses atributos no homem só por colocar. Existe um propósito de Deus para que nós venhamos a ter esses atributos, e principalmente nós vamos falar muito hoje sobre essa questão da racionalidade, do pensar. Amém? Você que está aí nos assistindo, né, pense bem antes de tomar determinadas decisões, antes de tomar determinadas atitudes, antes de decidir algumas coisas, né? Como a gente vê muitas pessoas, às vezes, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, né? Que graças a Deus, como a gente brinca lá na igreja, não tem ninguém desse jeito. Mas às vezes as pessoas não escolhem bem, não pensam antes de escolher, por exemplo, um marido, uma esposa, né? Casam, né? E aí, depois que casam, né? Ah, poxa vida, não é bem o que eu queria. E aí, já casou, né? E aí só fazendo, como diz o pastor Cláudio Duarte lá, a oração do divórcio, né? Quem já ouviu a oração do divórcio sabe lá o quão profundo é, né? Então, quem lá procura lá a oração do divórcio, aí procura no YouTube do pastor Cláudio Duarte, você vai ver como é que é essa oração aí. Eu tenho certeza que muitos vão pensar 10 vezes, aí 20 vezes ou 1000 vezes antes de tomar essa decisão. Mas por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm o costume de decidir. Ah, eu decidi fazer algo. Mas não pensam antes. E principalmente em se tratando de homens e mulheres de Deus que somos, muitos não pedem a direção de Deus. Bem, muitos não pedem que o Espírito Santo venha trazer a direção, né? Como o nosso bispo tem dito lá, o comando de Deus, né? Mas a direção de Deus para a tua vida. E isso não é só numa área, não, é em todas as áreas. Né? Ou seja, na área sentimental, na área ministerial, tem pessoas perdidas, como eu já disse aqui na igreja, porque estão atuando em lugares que Deus não colocou ela, né? E aí decidiram, eu decidi ser um cantor, né? Um levita. Só que não, às vezes não tem chamado de Deus para isso, não se envolvem, não buscam, né, aprimorar, não escutam como com as pessoas que querem ser levitas e não escutam louvores, né, não adoram o Senhor com louvores, mas querem cantar, às vezes por uma questão de status, porque acha bonito o levita lá em cima da igreja, o irmão cantando, a irmã cantando, mas tudo isso é chamado de Deus, amém? Então, a gente precisa entender isso. Deus, ele estabeleceu para cada um de nós atributos especiais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E esses atributos especiais, eles são importantes. Então, algumas situações a gente consegue desenvolver melhor. Tem pessoas que em determinadas áreas conseguem desenvolver melhor. Na área espiritual, né? Às vezes consegue exercer um lado espiritual um pouco melhor do que o outro. Isso é questão de busca, né, de intimidade com Deus. Na questão da criatividade. Então são atributos, às vezes, que algumas pessoas têm um pouco mais especiais do que outros. Uns são mais criativos, outros não. Né? Então, cada um Deus tem uma forma. A questão da fé. Pessoas falam que tem fé. Mas como é que eu vou ter fé se eu não leio a palavra? Tem pessoas que querem, na verdade, até hoje, viver da fé sem conhecer as Escrituras, sem conhecer a palavra. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra. Amém? Então, eu não consigo ter fé vendo Netflix, vendo televisão, né? Como a gente tem falado, vendo a Globo Lixo. Eu não tenho fé
A minha fé não é acrescentada ou alimentada nessas coisas. A minha fé, ela só é alimentada através da palavra. E eu só consigo ter atitudes racionais corretas se eu medito na palavra. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Vou dar um tempinho para você abrir aí. Romanos, capítulo 12, agora. Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler aí alguns versículos do capítulo e vamos comentar sobre ele. Tá bem? Vamos lá. Primeiro versículo, Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo do 1 ao 10. A gente vai lendo e vai comentando os versículos agora, que é o tema da questão que nós estamos falando hoje. Lembrando que quem chegou agora, nós estamos falando sobre os atributos do ser humano, né? Os atributos que deu ontem à noite, passou um vídeo, eu comecei a ver, acabei me interessando em ver até o final. Eu estava comentando com a missionária Débora agora de manhã, que ela parou de ver, né, o vídeo, porque ela tem medo, mas eu estava vendo um vídeo de uma cobra, né, rural, engolindo matando e engolindo uma cobra jararaca, que é no mínimo 2 vezes maior do que ela. E eu estava comentando com a missionária Débora aqui que você vê que mesmo sendo um animal, né, peçonhento, mas você vê a capacidade que esses animais também têm, né? Deus dotou eles também. O animal não foi, sabendo que ele era menor, mais frágil, ela foi lá, picou uma vez a outra cobra próxima à cauda, deu uma distância, sabia que o veneno dela foi lá, picou novamente numa outra parte. Quando ela viu que a outra cobra já estava começando a ficar mais tonta, já estava andando já em zigue-zague, foi lá e deu mais uma picada próxima, já a cabeça. E depois de muito tempo, mais de horas, que ela percebeu que a outra cobra já estava praticamente indefesa, foi lá e ainda deu mais uma abocanhada perto da cabeça, até ela ter a certeza de que a outra cobra estava morta. E aí depois o vídeo mostra uma coisa horrível, né? Mas estou comentando por quê? Porque imagine você, um animal, né, um réptil, que não tem a capacidade que o homem tem, mas que foi lá de uma maneira, vamos dizer assim, pedagógica, né, de uma maneira prudente, matando o outro animal até ele conseguir o seu objetivo. E muitas das vezes é o que Satanás, né, e o que eu estava refletindo, pregador é assim, né, a gente vê qualquer coisa e a gente começa já a levar para o lado espiritual. E a gente vê, se você perceber, as atitudes de Satanás, né? Ele lança os seus venenos contra o povo de Deus e ele vai esperando para ver se a gente vai morrer ou não, né? A única diferença em relação a isso é que a gente tem um antídoto. E esse antídoto se chama Jesus, né? O sangue do Senhor Jesus. Então a gente não sofre como aquela cobra ali, né, a jararaca, ela sofreu, né, porque a gente tem um antídoto. Então, mas o diabo fica vendo, ele lança lá uma palavra de maldição, usa alguém para tentar nos atingir, lança o seu veneno e ele vai esperando para ver se nós vamos parar, se nós vamos cair, né? Só que ele é igual o apóstolo Paulo, quando ele é picado por uma víbora, tem um texto que fala isso, né, em Atos, se eu não me engano, que fala sobre o momento que Paulo ele foi picado. Quem lembrar o texto aí depois coloca aí, por favor. Eu não costumo dizer, a minha memória RAM não é tão boa para isso. Eu sei que tem pessoas que gravam muito, né? Eu leio muito, mas eu não fico preso muito à questão de gravar o versículo. Eu gravo o conteúdo, né? Eu procuro armazenar mais o conteúdo. Tem pessoas que gravam muitas vezes também, mas às vezes não gravam o conteúdo, não vivem também, né? Mas nada contra, tem pessoas que são bênção, guardam tudo, mas tem um texto do apóstolo Paulo que ele é picado por uma víbora e os habitantes e as pessoas que estavam ali ficavam esperando Paulo morrer, porque era um veneno muito forte, mortal, e era questão de tempo o apóstolo Paulo morrer. E aí, além de não morrer, ele ainda lança aquela víbora no fogo, queima ela, e o tempo vai passando e Paulo não morre. E aqueles homens ficam ali perplexos, né? Assustados de ver que Paulo não morreu, né? Porque é palavra de Deus, né? É palavra do Senhor. Então, Romanos capítulo 12, quem abriu, diz assim, primeiro versículo, vou ler e vou comentar. Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, vamos lá. Romanos 1 diz que Paulo roga, ou seja, ele pede, ele insiste, para que nós venhamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, vamos começar aqui já, né? Porque as horas aqui, infelizmente, meu Deus do céu, a gente pensa em... o que seria isso? Primeiro, o corpo, o sacrifício vivo, é o nosso próprio sacrifício, ou seja, a nossa própria adoração, o nosso próprio, não é pegar um boneco e nos representar, ou estar ali e ao mesmo tempo não estar. Tem pessoas que às vezes estão na igreja, mas não estão vivas, espiritualmente falando, estão mortas. Por isso que Paulo vai dizer que o nosso sacrifício vivo, ou seja, eu preciso estar ali de uma maneira de adoração, de verdadeiro adorador. Não adianta eu estar ali na igreja, compor um ambiente, né, em números, mas o meu corpo, a minha mente, o meu espírito não está ligado ali. Amém? Isso é ter sacrifício vivo. Santo, ou seja, é não estar ali também de qualquer maneira. Eu preciso entrar na presença. Hoje nós temos a liberdade, todos nós podemos entrar na presença, como eu já falei aqui, diferente de antigamente, mas não é de qualquer maneira. A gente tem vários textos, não dá para ficar citando todos aqui por causa do tempo que a gente tem, mas nós não podemos entrar de qualquer maneira. Então ele fala aqui, sacrifício vivo, santo e agradável a quem? Me responda aí vocês. Agradável a Deus. Que aí sim, todo esse conjunto é um culto racional. O que então é um culto racional? O que é um culto com entendimento, como a gente costuma dizer? É quando de fato eu estou adorando o Senhor, né? Quando eu estou ali de maneira viva, quando eu estou da maneira, as minhas atitudes, não só ali dentro da igreja, mas num contexto geral, santa, e de uma maneira que agrade a quem? A Deus. E aí é um erro que muitos cometem na igreja. Muitas pessoas às vezes querem ir para a igreja para agradar alguém, para agradar ao pastor, ao dirigente, ao bispo, ao presidente da obra, ao líder, né? Às vezes se veste muito bonito, nada contra, já falei aqui muito bem, né? Se atavia toda, nada contra, mas não é isso que chama atenção. Às vezes chama a atenção do homem, mas às vezes não chama a atenção de Deus, né? Muitos pregam para agradar ao povo, ao homem, mas o culto não é para o homem, o culto é para Deus. Cabe ao Espírito Santo, né, usar para aquelas pessoas que estão ali. Muitos cantam e louvam para agradar a homens, cantam, pregam aquilo que vai chamar a atenção do homem, vai agradar ao homem, quando na verdade o sentido de culto é agradar a Deus. Pastor, o que eu deveria fazer então? Então, a minha pergunta durante o culto não é: será que o pastor está gostando? Será que os irmãos estão gostando da palavra, do louvor? Não. A minha pergunta, a pergunta que eu deveria fazer para mim mesmo é: será que Deus está recebendo o meu culto? Será que Deus está recebendo a minha adoração? Isso é um culto racional. Foi para isso que Deus deu atributos ao homem, para adorar a Ele, não para agradar homens. Amém? Não que com isso nós não vamos agradar o homem, porque quem está ligado no Espírito, né? Quem está ali para de fato também adorar em Espírito e em verdade, vai entender que o culto não é para o homem, o culto é para Deus. E pouquíssimas pessoas fazem essa pergunta, né? Não precisa me responder não, por favor, para não se entregar. Mas pensa bem, será que a gente tem feito essa pergunta? Será que eu tenho feito essa pergunta? Será que quando eu estou na igreja, ou quando eu estou fazendo uma live, será que eu me pergunto: Deus, será que o Senhor recebeu, né? Será que o Senhor está de fato recebendo essa palavra? Será que de fato é essa a direção que Deus Ele quer para a minha vida? Será que essas atitudes que eu estou tomando, porque é o conjunto, né? Será que essas atitudes, será que Deus me deu esses atributos e eu estou usando, né, da maneira correta? Pouquíssimas pessoas fazem essa pergunta. A grande maioria, infelizmente, ou muitas das pessoas, não sei se grande maioria é um exagero, mas muitas pessoas, às vezes, elas fazem as coisas para agradar a outras pessoas. Elas se vestem, né? Quem você tem liberdade de opinar aqui, né? Mas
de uma maneira sadia, de concordar ou discordar, não tem problema nenhum. Bem, a gente com sabedoria a gente trata, mas pensa bem, né? Uma boa parte das pessoas, elas estão mais preocupadas em agradar as outras pessoas. Elas se vestem às vezes para agradar outras pessoas, elas querem falar aquilo que agrada, com medo às vezes de perder a amizade, com medo de perder às vezes uma pessoa que ela gosta muito de estar próximo. A gente faz muitas coisas preocupado em agradar as outras pessoas, né? A gente vive às vezes, uma pessoa às vezes ela vai morar num determinado lugar e é provado isso, né? Cientificamente, socialmente, que às vezes ela se preocupa em ver quais são as atitudes das outras pessoas, os carros que as outras pessoas têm, para ela poder ficar no mesmo nível, ter a casa no mesmo nível. É o tempo todo muitas pessoas muito mais preocupadas em agradar a outras, né? Eu não vou nem dizer aqui das valores, né, das mulheres. Há quem diga que as mulheres se vestem, né, para chamar a atenção de outras mulheres, né? Então, para se sentir, tanto que quando bota lá a roupa igual, que eu esqueci o nome que se dá agora, quando duas vão com uma roupa igual, é um desespero. Para o homem vai todo mundo igual lá e sem problema. Mas a mulher, às vezes, se uma outra pessoa for com a mesma roupa numa festa, num culto, né? Acho que é pá de jarra, não é isso? Me responda aí depois, aí coloca nos comentários aí, por favor. Mas vocês, mulheres, né? Com certeza sabem melhor do que eu. Muitas às vezes ficam chateadas, né, quando isso acontece. E muitas às vezes se vestem, né, querem se vestir bem, né, para agradar. Claro, a gente tem aquela fase do romantismo, né, quando quer conquistar alguém, a gente também se produz, né, bota um perfume. Eu sei, entendo tudo isso. Eu brinco muito lá na igreja que o melhor lugar ainda para se buscar, né, uma esposa, um esposo, né, é na igreja. Eu espero assim, né, que enquanto isso acontecer, amém? Mas voltando aqui, o nosso culto ele precisa ser para Deus, amém? Então, se tem alguém que você tem que agradar, quando você está adorando o Senhor no culto, seja na sua casa, seja no templo, se tem alguém que precisa de fato ser agradado, esse alguém é o Senhor Jesus, amém ou não amém? Então, quem pode dar um glória a Deus aí, dá um glória a Deus, fica ligado, amém? Segundo, não vos conformeis, versículo 2, Romanos 12, versículo 2 agora. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui Paulo está dizendo que nós não podemos nos conformar com este mundo. Como assim, pastor? Eu chego num ambiente, ou numa igreja, por exemplo, num lugar, e às vezes eu vejo aquele ambiente triste, abatido, ou com as pessoas todas erradas, né? Tem gente que fala, mas esse povo está tudo errado. Só que o texto fala que eu não posso me conformar, né? E eu tenho a capacidade de Deus, quem tem presença de Deus, né? Quem tem o Espírito Santo, ele tem essa capacidade de chegar num lugar e mudar o ambiente, de mudar, renovar aquele ambiente. Quantas das vezes já falei aqui, você chega num ambiente, às vezes, de pessoas tristes, e a tua paz, a tua alegria, ela contagia os outros. Então eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar com dizer, mas está todo mundo errado mesmo, então por que eu vou me preocupar? Você não pode se conformar. Não é porque está todo mundo errado, como os antigos diziam, né? Meu pai, minha mãe sempre dizia, minha mãe diz, meu pai dizia, né? Se alguém pular no precipício, você vai pular também? Né? Isso é efeito manada, todo mundo, Maria vai com as outras. Então, o texto está dizendo que eu não posso me conformar. Mas porque o fulano é errado. Então, para que eu vou me preocupar em fazer as coisas certas? Não, você é você e Deus. Amém? Então, é você e Deus. Então, não é porque está todo mundo errado que eu também vou errar também. Não é porque está todo mundo adorando a Deus de qualquer maneira que eu vou adorar ao meu Deus de qualquer maneira. Não é porque está todo mundo sendo conivente com o erro. Mas fulano, mas até um pastor, um líder está sendo conivente com o erro. É responsabilidade dele com Deus. Vai ser dado conta a Deus. Deus vai cobrar, e até mais, de nós como líderes, ministros, pastores. Amém? Mas você, eu não posso fazer a mesma coisa. Não é porque alguém está, um líder ou um pastor, uma referência, errou, que eu também vou errar, eu vou fazer da mesma forma. Cada um vai dar conta a Deus. E o peso é maior. A Bíblia fala bem claro que quanto maior é dado, maior é cobrado.
mas eu não posso entrar nessa questão. Eu não posso me conformar. O texto deixa bem claro aqui para que eu possa transformar a minha mente, para que eu possa, aí sim, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita. Eu só experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando eu faço aquilo que agrada a Deus. Quando eu faço aquilo que realmente chama a atenção de Deus. E aí eu consigo experimentar. Se eu vou no efeito manada, no que todo mundo faz, no Maria vai com as outras, eu só vou poder experimentar aquilo que esse povo experimenta. E aí, o que eles experimentam? Tribulação, discussões, brigas, tristeza. Porque é isso que geralmente é o resultado de quem não serve a Deus da maneira correta. Amém? Então, essa preocupação que eu quero que você tenha, ok? Essa preocupação que eu quero que você tenha, de não ter o efeito manada. Amém? De não andar como todo mundo anda. Amém? Então, essa é a intenção. Outro, porque pela graça me é dado, digo a cada um dentre vós, versículo 3, dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu cada um. Ou seja, tem pessoas, deixa eu só tirar aqui, tem pessoas que elas querem prezar por conhecer muito mais do que o que Deus quer que ela conheça, ou fazer mais. Você não tem que fazer mais do que os outros, não, você tem que fazer aquilo que Deus determinou, né? Tem pessoas que querem, às vezes, fazer aquilo que Deus, querem amar mais do que Deus, como eu costumo dizer, né? E não é dessa forma. Bem, você precisa fazer aquilo que Deus ele determinou, com temperança. É o que o versículo está aqui. A medida da fé que Deus partiu. Ou seja, se você ainda não está pronto para fazer algo maior, não faça. Faça aquilo que Deus ele concedeu a você fazer. Amém? Versículo 4 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim, versículo 5 agora, assim nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo, e individualmente somos membros uns dos outros. O que significa isso? Meu amado, se Deus chamou você para algo e chamou o irmãozinho para outra coisa, seja racional, entenda que Deus deu atributos para ele que talvez sejam diferentes dos atributos que Deus deu para você. Fique, como o apóstolo Paulo fala, cada um naquilo que é chamado. Não queira ser o que os outros são. Né? A gente tinha um hábito antigo, né, de que se o fulano fosse engenheiro, o filho tinha que ser engenheiro. Se o fulano fosse médico, o filho tinha que ser médico. Hoje diminuiu bastante isso, né? Até pelas condições também. Mas existia muito isso. O pai, às vezes, queria obrigar o filho a ser aquilo que ele queria, né? E isso é sempre um perigo. Claro, se a gente tem uma referência positiva, é evidente que a gente vai procurar fazer igual, né? Procurar melhorar aquilo que nós aprendemos, tá bem? Mas eu vou correr aqui por causa do horário. Versículo 6 diz: de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Que eu falei lá a questão dos atributos especiais. Profecia, se for profecia, segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Se é exortar, que use o dom em exortar. O que reparte, façam com liberdade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Amém? Ou seja, o que está dizendo aqui no texto que o Paulo falou? Dentro desses atributos, cada um Deus chamou para uma coisa. Esses atributos especiais que são concedidos a cada um segundo aquilo que é a vontade de Deus. Então, uns Deus chamou para profetas, outros Deus chamou para o ministério de ensino, outros Deus chamou para o ministério de caridade, né? Que é pessoas que são extremamente, às vezes não conseguem ministrar uma palavra de 5 minutos, mas são pessoas que Deus usa profundamente na ação social, né, para ajudar outras pessoas, para de outras formas trazer uma palavra de conforto para outras pessoas. Às vezes não conseguem pegar no microfone na igreja, não tem coragem nem de subir no púlpito, mas são pessoas que no dia a dia, né, cuidam de outras pessoas, alimentam outras pessoas fisicamente e espiritualmente. Pessoas que se dedicam ao ensino, é uma área que eu gosto muito, quem me conhece sabe, né? A gente é pastor, dirigente, né? Coordena a igreja, pregamos, amo louvar desde pequeno, mas a gente tem um chamado de ministério de ensino, né? E que é um ministério que a gente ama de paixão, mas
claro, respeitando cada um dos irmãos que tem também, amém? O versículo 9 diz que o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos o bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros, amém? Então o que significa isso? Que não pode haver fingimento. Tem pessoas que fingem adorar a Deus, né? Que fingem amar. Meu amado, eu sempre falo isso aqui, eu vou continuar falando, né? Não adianta você enganar ao pastor, ao pai, à mãe, né? A alguém que vê. A gente não consegue enganar a Deus, né? Eu sempre falo isso, que a gente cresceu quando era pequenininho, o papai e a mamãe ensinavam, olha, não adianta você esconder de papai e mamãe, porque papai do céu está vendo, né? E deixa eu trazer uma notícia para você aqui, talvez 20 anos depois, 30 anos depois, 50 anos depois, para você que está assistindo essa live. Não mudou não, viu? Papai do céu continua vendo, né? Papai do céu continua vendo tudo, né? Então, se não fosse, como diz a palavra, misericórdia do Senhor, só Jesus, muitos de nós não estaríamos aqui. Papai do céu continua de olho, né? Então, vigia aí naquilo que você faz, nas suas atitudes, se você está fazendo aí fingidamente para agradar o homem, não para agradar a Deus, né? Não para, estou olhando aqui de olho na hora, né? Então, toma muito cuidado aí, né? Por quê? Porque Deus nos deu essa condição, esses atributos para agradá-lo, não para agradar homens. E, principalmente, né, para você fazer com amor, né? Tem pessoas que fazem por obrigação. Eu sinceramente tenho minhas dúvidas se essa pessoa, ela de fato, né, vai receber algum tipo de agrado da parte de Deus, porque são pessoas que às vezes fazem para agradar a um homem, para chamar a atenção, né? E eu fico muito triste às vezes quando eu percebo isso, né, em alguém. Você percebe que a pessoa está fazendo aquilo só para agradar o homem, só para chamar a atenção do homem, né? Prioridade é chamar a atenção de Deus, ainda que o teu pastor, ainda que o teu líder, ainda que a tua família não reconheça. Outra coisa, nós estamos vivendo um momento de crise aí, e às vezes é triste, a pessoa posta aí que eu ajudei, eu agradei, eu doei, né? Não precisa disso, a Bíblia é bem clara que diz que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Amém? Se você está fazendo de todo o coração, se você está ajudando alguém, né? É fato, você não precisa ficar fazendo propaganda. Tem pessoas que ainda botam o nome, eu ajudei fulano, doando. Pelo amor de Deus, a gente vê, infelizmente, em rede social, a gente vê muita coisa triste nesse sentido, né? A gente está aí se mobilizando, muitas pessoas, graças a Deus, se mobilizando com amor para ajudar outras pessoas. No nosso ministério, a gente tem anunciado aqui, pedindo doação, os irmãos têm doado, muitas pessoas estão sendo beneficiadas sim, mas não é para citar nome de quem está sendo abençoado, para propagar, não, é para a glória de Deus. Quem vai recompensar tudo isso é Deus, amém? Às vezes você não tem nada, às vezes você não doou um alimento que você não tem para doar, mas às vezes você é alguém que está orando, que está sempre orando pela vida de outras pessoas, que está colocando na mão do Senhor, que está pedindo para que Deus entre com providência na vida de outra pessoa. Bem, faça a sua parte com amor, e isso é o mais importante. Não faça para agradar os homens, amém? Combinado então? Então deixa eu acelerar aqui para a gente ver. Bom, por ser um homem racional, né, o Deus, ele entende o homem. Deus, ele te entende. Amém? Deus, ele te entende. Ele entende quando você, às vezes, se precipita, quando ele está ansioso. Embora nós temos textos bíblicos, né, que diz que nós não podemos andar ansiosos com aquilo que havemos de comer, com aquilo que devemos beber. Mas Deus entende. Por Deus saber que o homem é um ser que age muitas das vezes por impulso, ele não age como deveria de uma maneira racional, Deus não nos entende. Não é que Deus se agrade, né? A gente confunde isso. Deus nos entender é uma coisa, Deus se agradar é outra. É a mesma coisa quando acontece conosco, pastores, né? Há pessoas às vezes, pastor, eu não vou para a igreja porque eu estou indo para uma festa, né? Tal. A gente entende como pastor. Agora, não significa dizer que isso está agradando. A mesma coisa com Deus. Às vezes Deus vai nos entender, mas não necessariamente Deus se agrada de uma determinada atitude, né? Tem muita gente que confunde isso, né? Deus entender e Deus agradar. Uma coisa é Deus entender que a gente está
tá ali parado, sem fazer nada. Outra coisa é Deus se agradar disso, amém? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Essa diferença entre Deus entender e Deus se agradar. É sempre importante agradar a Deus, não Ele nos entender simplesmente, ok? Eu estou falando aqui sobre alguns tópicos, porque não dá para acompanhar a revista como eu falei, estou falando sobre os tópicos, né? Paulo, quando fala ali em Romanos, como nós lemos, ele fala de um culto, no versículo 1, que agrada a Deus. Então, para pensar. Se Paulo está falando isso, será que existe cultos que não agradam a Deus? Responde aí, você que está assistindo essa EBD, porque era a tua participação, gosta da participação, a gente está já quase no final aí, mas responde aí, será que existe cultos que não agradam a Deus? Pensa aí um pouquinho. Será que existe pessoas que estão dentro da igreja na hora do culto e mesmo estando no culto não estão agradando a Deus? Será que existem pregações que não agradam a Deus? Me responde aí, por favor. Será que existem louvores, né, que não agradam a Deus? Então, pensa um pouquinho aí. Por quê? Porque é o que eu falei, a gente precisa entender o que agrada a homens e o que de fato agrada a Deus. Então, você que vai responder, toma muito cuidado aí e pensar o seguinte, não é porque você gosta ou porque algumas pessoas gostam que Deus gosta. Né? Então, a gente precisa pensar nisso, amém? Os irmãos estão comigo aí, ninguém respondeu ainda, estão com medo de responder aí, né? Não fica com medo não, aqui é lugar da gente falar mesmo abertamente, amém? Será que todo culto agrada a Deus? Né? Nossa irmã Silvana botou ali, sim, bem, cada um tem a sua opinião, amém? Então, às vezes a gente fica pensando, poxa vida, será? Eu vou dar um exemplo para você, às vezes eu falo lá na igreja, às vezes eu fico lá atrás, né? E é triste às vezes, né? Às vezes você vê pessoas no telefone, né? Cantam um pouquinho, daqui a pouco estão no telefone, no joguinho, você vê o joguinho, né? Tem pessoas que às vezes também estão ali conversando, brincando com outras pessoas dentro da igreja, né? E infelizmente as pessoas não querem reconhecer isso. Aí eu pergunto, será? E depois ainda chega no final e diz que Deus não falou nada, que não sentiu a presença. E aí vai lembrar de criticar que a hora do culto passou, que o louvor demorou, a ministração do louvor demorou muito, né? Que a palavra foi muito cansativa, foi muito demorada, né? Então, assim, nem tudo agrada a Deus, né? Nem tudo agrada ao Senhor. Isso é fato. Eu, particularmente, é a minha opinião, cada um tem a sua opinião, mas nem tudo, infelizmente, agrada a Deus, tá bem? Com essa questão de sermos um ser humano racional, a gente também é um ser humano social, né? Ou seja, é verdade, que não são cristocêntricos. A nossa irmã Janaína colocou aí uma verdade. Tem cultos que não são cristocêntricos. Tem cultos, às vezes, que é tão voltado para o homem que você, às vezes, fica triste, né? É isso aí, amém, Silvana? Eu entendi, depois eu fui entendendo, amém? Mas tem cultos que são tão voltados para o homem que eu fico pensando, será que Deus, né? Será que Jesus de fato ele está ali recebendo aquela adoração, né? Às vezes é tanta autoexaltação, é tanta exaltação ao homem, né? Que às vezes eu me pergunto também, né? Eu acho que quem botou aqui foi, deixa eu ver se dá para voltar aqui, a Janaína, é verdade, Janaína. Às vezes eu fico perguntando, será que Deus está recebendo de fato esse culto? Né? Porque só fala do homem, só fala às vezes do que o homem faz, e eu curo, eu faço, eu aconteço, pelo amor de Deus, né? Então, temos que tomar muito cuidado isso, hein? Essa questão de ter essa liberdade, às vezes acontece isso, né? Essa liberdade as pessoas às vezes não sabem administrar bem essa liberdade que Deus nos dá. Culto é para Deus, né? Fato. O que resume essa live hoje aqui é que esses atributos que Deus nos deu foi para adorar a Ele, amém? Foi para adorar a Ele, não foi para agradar homens, amém? Não é que você vai sair por aí falando, provocando o homem, não. Tem muita gente que confunde isso, né? Tem muito crente, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu já falei isso algumas vezes na igreja. Tem muito crente chato. Você não acha que tem muito crente chato também? Tem. Às vezes é o crente que acha que vai para o inferno, né? Não tem uma palavra, às vezes, são, como eu estava lendo esses dias, os amigos de Jó, né?
O culto, como disse a Janaína aí, tem que agradar a Deus. As pessoas, elas vão ser tocadas. A Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo, né? Muitas pessoas, como a missionária Janaína está falando aí, colocam Deus do lado de fora praticamente, né? Culto, como ela está dizendo aí, a liturgia, né? O culto, e estão lá. E Deus às vezes não tá nesse negócio não, com certeza, amém? Então, o que acontece? Que é muito cuidado que a gente tem que ter, né? É você fazer as coisas com o propósito de adorar a Deus e deixar Deus fazer o restante. Então, essa questão do homem, como a gente falou aí, da sociedade, a socialização, o homem acabou hoje, nesses dias, preocupado muito mais em fazer as coisas para o homem do que realmente fazer as coisas para Deus. Amém? Então, essa liberdade, que é o famoso livre-arbítrio, que nós temos sim, mas ele não pode, na verdade, servir de desculpa para não fazer aquilo que Deus ele quer de mim e de você, como pastor, como membro, como ovelha, como servo, como adoradora, né? Deus, ele se agrada daqueles que verdadeiramente... Eu falei esses dias aqui, o texto diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e as pessoas não entendem isso. Eu falei, a gente está tão preocupado em alegrar outras pessoas e às vezes estamos fracos espiritualmente, porque o texto diz que é a alegria do Senhor que é a minha força. Então eu preciso primeiro alegrar a Deus. Quanto mais eu alegro, pega isso aí que eu tenho falado muito isso. Pega isso. Quanto mais você alegra a Deus com as suas atitudes, com a sua vida, com a sua adoração, quanto mais você alegra a Deus com isso, mais forte fisicamente e espiritualmente em todas as áreas você vai estar. Amém? Então pega isso aí para você entender. Começa agora a pedir a Deus direção de atitudes que você vai ter que ter para agradar mais a Deus. Amém? Então, é orar mais, é adorar mais, é cantar mais, enfim. Busca no Espírito Santo aí, por causa do horário. Eu tenho aí menos de 10 minutos agora para terminar. E eu preciso correr aqui para a gente poder chegar aí mais ou menos até o final. Amém? Então, pense nisso, né? Pense nisso. Não é porque você tem o livre-arbítrio. Por que Deus deu o livre-arbítrio? Porque justamente o homem, ele é um ser racional. Então, quando Deus deu o livre-arbítrio, ele deu ao homem pensando que o homem ele vai pensar antes de agir. Essa deveria ser a posição correta. Por que eu falei no início que muitas pessoas quebram a cara, né? Porque elas tomam atitudes que não deveriam tomar. Porque elas não pensaram antes, não buscaram a direção de Deus, como eu falei lá no início, né? Buscar a direção de Deus, ter a direção de Deus. Muitos de nós, como eu falei no início, hoje se arrependem de determinadas situações que fizeram porque tomaram atitudes precipitadas, sem refletir. Então, Deus deu o livre-arbítrio pensando o seguinte: eu dei ao homem a questão do raciocínio. Então, qual é a intenção de Deus com isso? Amém? A intenção de Deus com essa liberdade era que o homem pudesse pensar mais, buscar mais a direção dele. Não foi livre-arbítrio para que o homem, eu vou fazer o que me der na telha, como muitos falam, não. Esse é um erro que eu tenho debatido muito com o homem, né? Com a questão do livre-arbítrio. Deus não deu um livre-arbítrio para a gente fazer o que quer. Amém? Pensa nisso aí, nessa EBD online. Deus não deu livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para o homem, e somente para o homem, no sentido de que o homem fosse buscar a direção do Espírito. Foi para isso que Deus deu liberdade. Pastor, mas então isso aí não é livre-arbítrio, eu não posso fazer o que eu quero. Deus nunca disse que a gente deveria fazer o que quer. Me diz, por favor, alguém, aonde você leu que Deus falou que a gente podia fazer o que a gente quisesse, né? Não. O fato de dar livre-arbítrio, o livre-arbítrio dá a opção de escolha. É diferente. Não é fazer o que eu quero. O livre-arbítrio me dá a opção de escolha. Eu poder escolher entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Mas não me dá a opção de fazer o que eu quero. Muitas pessoas estão aí quebrando a cara, e depois eu vou fazer um vídeo sobre essa questão do livre-arbítrio, né? Quem quiser aí, tiver interessado, fala aí, pastor, faz um vídeo sobre isso. Vou fazer um vídeo especificamente, se Deus permitir, vou publicar lá no canal do YouTube, falando só sobre o livre-arbítrio, para você entender melhor essa questão. Mas eu estou aqui já te dando sentido. Livre-arbítrio não é para você fazer o que você quer. Quando Deus deixou o livre-arbítrio para o homem, ele pensou
num homem racional, num homem espiritual, que fosse pedir a direção do Espírito nas tomadas de decisões. Ele tem a opção de escolha, mas ele não faz o que ele quer. Amém? Então cuidado aí, você que está quebrando talvez a cara, né? Eu não estou aqui para falar, como eu falei, aquilo que te agrada. Eu estou aqui para falar, para ser canal de Deus para você. Livre-arbítrio não é você fazer o que você quer. Livre-arbítrio é você pedir a direção de Deus e tomar decisões, claro, que você quer, mas pautada dentro daquilo que é uma direção de Deus. Amém? Então muito cuidado. Mas quem quiser, escreve aí, pastor, me lembra, né, nos comentários, para que eu possa depois fazer um vídeo aí só falando sobre a questão do livre-arbítrio, ok? Então a gente já está aí pensando nisso. Falei no início, um dos atributos que Deus nos deu foi a criatividade. A gente tem a irmã Silvana aí, líder do teatro, né? A gente faz teatro hoje, né, na igreja, peças teatrais. Várias igrejas fazem, talvez a sua igreja, você que está aqui, pastor, líder, como eu falei no início, a EBD Online não é para um ministério específico e nem para tirar a ovelha do ministério de ninguém, pelo contrário, eu falo sempre aqui no início, para que você que o pastor está aí buscando, fazendo live, ou até mesmo abrindo parcialmente a igreja, você orar pelo teu pastor, pelo teu líder, abraçar, ajudar ele, né? Em nome de Jesus. Mas Deus nos deu criatividade. Um tempo atrás aí, Deus me deu uma mensagem e eu pedi para os irmãos fazerem uma faixa e nós fizemos uma loucura. Quem está aí, a Silvana, eu acho que estava, acho que a irmã Cláudia também, não lembro quem estava comigo lá, mas eu mandei fazer uma faixa lá, Jesus, aquele que é Jesus, aquele que é tudo, o verdadeiro tudo por você. E aí nós fomos para onde? Quem lembra aí? Silvana, né, o Cláudio, acho que estava comigo, as crianças, várias crianças estavam comigo lá, e muitas pessoas falavam comigo, pastor, o senhor vai apanhar, o pessoal vai ficar bravo com o senhor lá. Fomos para a porta do Guanabara do Rio da Prata, irmãos, com a faixa que eu acho que a gente tem até hoje lá na nossa igreja, né? Botando Jesus, tudo por você, que é o slogan lá do mercado. Estou ganhando lá no Guanabara para isso não, mesmo. Mas colocamos a faixa e fomos lá. Gente, as pessoas ficaram maravilhadas. Quem participou conosco desse evangelismo lembra, né? Nós filmamos, publicamos até um vídeo na época nas redes sociais. Foi uma bênção, para a glória de Deus. Ficou um grupo de um lado, um grupo do outro, evangelizando. O pessoal do Guanabara veio nos procurar. Eu vou no Guanabara, há muito tempo que eu não vou, porque eu no Rio da Prata às vezes nem sempre estou, mas várias vezes que eu fui depois, pessoas lembraram de nós lá e me pararam, ô irmão, né, alguns que sabiam que eu pastor, quando é que o senhor vai botar novamente aí o povo com a faixa aí pra gente? E eu falei, ainda bem que o pessoal gostou, porque a gente ficou com medo de apanhar lá no Guanabara, né? Mas colocamos criatividade, foi lá almas para Jesus, evangelizando, entregando o profetinho, falando que Jesus ama, e com a faixa lá, Jesus tudo por você, né? Então, foi no sinal, ficamos no sinal, né? O pessoal de frente de Guanabara no sinal ali, o nosso irmão Flávio estava lá conosco, né? Foi uma bênção. O pessoal bota aí, eu já vi jovens, né? Nossos jovens também já fizeram isso, mas jovens de outras igrejas a gente vê lá, distribuindo, botando a faixa no sinal, Jesus te ama. Outros que eu já vi vídeos distribuindo água, outros fazendo dança, né? Ministério de dança, fazendo dança na rua, o sinal fecha, eles vão lá, fazem uma coreografia. Gente, o povo de Deus é um povo criativo também, amém? Deus nos deu essa capacidade, amém? Então, para a gente concluir aí, né? Deus nos deu isso. Por que eu estou falando isso? Nós não precisamos imitar ninguém, o mundo, amém? Nós podemos sim fazer aquilo que agrada a Deus. E essas coisas, eu citei alguns exemplos aqui, mas tem muitos outros ministérios aí que usam da criatividade, né, que fazem aí várias coisas que são para louvor da glória do Senhor. Bem, então o povo de Deus é um povo criativo. Conclusão, para a gente finalizar aqui, bem, Deus deu a cada um de nós, amém, uma capacidade. Eu vou fechar essa live aqui hoje falando isso para você que está aí, você que está nos acompanhando, que nos acompanha aí nessas EBD online, nas nossas lives. Eu estou me acostumando ainda a fazer as lives, também me ajuda em oração. Essa semana foi uma semana bem cansativa, né, fisicamente, espiritualmente também, mas nós louvamos a Deus porque Deus tem agido poderosamente, mas continue orando pelas nossas vidas. Por isso eu estive ausente, alguns irmãos foram no privado me perguntar, que eu estava pouco, né, nas redes sociais. Eu já não fico muito, né, mas
eu precisei aí me ausentar um pouquinho para buscar um pouquinho mais dele esses dias, mas a gente não se esqueceu dos irmãos não, na medida do possível eu fui colocando algumas mensagens lá, mas eu estou falando, fiz essa live para a gente concluir aqui essa quarta lição sobre a questão dos atributos. Deus te dotou, você que está nos assistindo agora, Deus concedeu a você, a mim, né, sabedoria, entendimento, né, criatividade. Somos um povo alegre, né, brincamos, rimos, contamos histórias. O povo de Deus é um povo alegre, né? Você pastor, você membro, você que nos acompanha, Deus usa cada um dentro daquilo. Eu não preciso ser igual. Se eu não me engano, o pastor Célio estava ali online, uma benção, quintal da benção. Estou com saudade, viu, pastor Célio, de estar aí com os irmãos. Bem, breve, quando isso aí tudo acabar, eu vou voltar lá, vou retornar lá, se Deus permitir. Uma bênção ali no quintal da bênção, pastor, né? Então, assim, cada um Deus usa de uma forma. Eu não preciso ser igual a outro para poder ser usado, né? Não precisamos ser igual, né? Então, assim, Deus te deu essa condição, né? Deus te deu essa condição. Faça aquilo que Deus, Ele de fato determinou para a sua vida, né? Seja criativo, seja ousado, mas seja usado por Deus, não pelo inimigo. Bem, então eu quero encerrar essa EBD Online de hoje ministrando isso sobre a tua vida. Nós vamos orar. Bem, passou aí já o horário, já estamos em cima da hora para terminar, 1h05 já aqui. Amém? Nós vamos orar. Quero pedir mais uma vez a você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva lá no canal Evancler dos Santos oficial. Amém? Se inscreve lá no nosso canal, clica no sininho, já está liberado pelo nosso irmão Vitor o sininho para você receber as notificações. Essa semana aí, talvez hoje ainda, não sei, vai ter vídeo novo, né? Nosso irmão Vitor está tentando publicar, não sei se conseguiu, ainda não vi hoje, bem, mas nós temos vídeos novos, já preparei vídeos novos, curtos, sei que esses vídeos longos demoram um pouquinho mais, mas ele vai estar colocando lá também, está nos ajudando, nosso irmão Vitor, bem, nossa irmã Lígia nos ajuda aí nas redes sociais. Curta a nossa página aqui, você que ainda não curtiu. Convide, tem um linkzinho na página Evancler dos Santos principal no Face, para você convidar amigos. Convide seus amigos para curtir a nossa página, vai lá. Cada dia, se você puder convidar aí uns 10 amigos, convide seus amigos lá para curtir. Você que entende que essa página, esse meio, né, de social é bênção, nós somos canal de bênção, nos ajude. Eu sei que muitos de nós não temos hábitos, algumas pessoas, poxa, pastor, a palavra do Senhor é uma bênção, mas não tem tanta gente ainda. Sim, mas a gente está com calma, né, buscando o Senhor, Deus vai fazer a obra dele, a gente não está preocupado com isso, mas é claro, se você puder nos ajudar compartilhando, né, clicando, marcando outras pessoas, convidando outras pessoas, esse número com certeza vai crescer. Tem irmão que fala assim, pastor, por que isso ainda não tem 1000 pessoas no YouTube? Eu falei, calma, irmão, eu acabei de iniciar o canal, estou feliz que já estamos chegando a 100, né? Estamos próximo de chegar a 100, vai chegar a 1000 em breve, eu creio, mas tudo é passo a passo, amém? Tudo é passo a passo, e Deus é que vai nos honrar, a glória e a honra é do Senhor, amém? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, continue orando pelos irmãos, a nossa irmã que está aí, ainda hospitalizada, continue orando pelas nossas vidas também, continue orando pelos irmãos que estão enfermos, graças a Deus, alguns já tiveram alta, e eu creio que Deus vai estar abençoando, amém? Feche teus olhos. Vamos orar. Muito obrigado para você que esteve aqui comigo até agora nessa live. Que Deus possa abençoar ainda mais a sua vida. Amém, Pai? Muito obrigado, Senhor, por esta manhã de vitória que o Senhor tem nos dado. Por esses momentos, ó Deus, de aprendizado que o Senhor tem nos concedido. Pai, que cada um, Senhor, que esteve presente, aqueles que porventura verão posteriormente, possam ter, ó Deus, um domingo abençoado na Tua presença. Que logo mais, cada um de nós que estaremos na Tua casa, ou aqueles que estarão online, Senhor, Te adorando também, que possamos, ó Pai, Te adorar em espírito e em verdade. Não para agradar a homens, como nós falamos hoje, ó Pai, nessa manhã, mas para agradar a Ti. Ó Deus, e à medida que o Senhor se alegre conosco, nós também sejamos fortalecidos. Abençoa a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai. Que uma unção de cura também seja liberada. E que essa palavra seja, ó Deus, vá ao encontro de cada coração. E como salmista, possamos guardar a Tua palavra na tábua dos nossos corações para não pecarmos contra Ti. Muito obrigado por tudo, ó Pai. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos. Pode deixar a missionária Janaína, ela deve estar cuidando do Nicolas, né? Mas eu mando um beijo para a missionária Débora, com certeza, amém? Ela está com saudade também de todo mundo, mas ela está ali prendendo o Nicolas para a gente poder fazer live. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Segunda-feira, se Deus permitir, nós estamos na live no Ministério, no perfil do Ministério Unificado de Bangu, amém? Deus abençoe, obrigado a todos, como a Bispa Nara faz, coraçãozinho, beijo para todo mundo, que Deus abençoe a todos, amém? Fica na paz.